Olá, vamos corrigir nossas questões do Instituto OCP no tema nacionalidade. Vamos lá? Para a tela logo, a gente já viu a parte teórica da nossa aula, então a gente já vai corrigir as nossas questões, ok? Aqui a primeira questão. Como eu já havia falado para você, nem todos os assuntos a gente consegue ter uma coletânea suficiente de questões de Instituto OCP. Esse tema aqui, a gente vai ter questões de outras bancas, tá? No mesmo estilo, múltipla escolha, eu trouxe umas questões num grau de dificuldade bom, não é? Para a gente não treinar muito por baixo, treinar no nível alto, mas por que eu trouxe outras bancas, questões de outras bancas? Apesar de ser Instituto OCP o nosso propósito, porque não tem... Eu esgotei as questões de nacionalidade do Instituto OCP, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: de acordo com as disposições acerca da nacionalidade constante na Constituição Federal, perdão, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Os nascidos na República Federativa do Brasil, de pais estrangeiros que estejam a serviço do país, são brasileiros natos. Se nasceu na República Federativa do Brasil, tem vínculo de solo. De pais estrangeiros, não tem vínculo de sangue. Ok, pode ser brasileiro nato? Pode, desde que nenhum deles esteja a serviço do seu país, certo? Então, que estejam, certo, a serviço do seu país, os estrangeiros que estejam, não, essa pessoa não é brasileira nata porque ela cai na exceção, tá bom? Então, a letra A está errada. Vamos para B. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, que estejam a serviço da República Federativa do Brasil, somente são brasileiros natos se forem registrados no negativo, em repartição brasileira competente ou vierem a residir na República Federativa do Brasil e optarem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Confundiu tudo, tá? Vamos lá. Essa letra A base dela é artigo 12, inciso 1, a linha A, e ela está errada. A B, ele misturou o artigo 12, inciso 1, B e C. Então, olha só. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiro, que estejam a serviço da República Federativa do Brasil, ponto, são brasileiros natos. Tá? Até aqui é artigo 12, 1B. Não tem nenhuma condição a mais. A condição é é o pai ou a mãe brasileiro ou brasileira estar a serviço do Brasil lá fora, certo? Essa condição aqui, somente são brasileiros natos, se forem registrados em repartição brasileira competente, ou vierem a residir na República Federativa do Brasil e optarem, após adquirida a maioridade, pela nacionalidade brasileira, já é a linha C. Aí, essa linha C é para quando o pai ou a mãe brasileira ou brasileira estiver lá fora por conta própria, sem ser a serviço do Brasil. Aí sim tem que ou registrar em consulado, em repartição brasileira competente, ou fazer a opção. Então, a nossa letra B está errada, porque misturou as duas coisas e a mistura não deu certo, né? C. São brasileiros naturalizados, os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, tá? Mais de 15 anos, tá? Mais de 15 anos. É a quinzenária, né? E sem condenação penal, desde que requeiram. A única coisa errada é essa aqui. Vamos lá para D. São brasileiros natos, nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Agora sim está perfeito. E isso aqui corresponde ao artigo 12, inciso 1, a linha C. Lembrando que é assim, ó.
jus sanguinis. Na parte teórica tem isso, tá? Mais ou registro em repartição brasileira competente ou opção. E a opção a gente chama de nacionalidade potestativa. Na parte teórica, lá que eu trabalhei com você, tem tudo isso aqui, tá? Então, nosso gabarito da primeira questão é letra D de dado, vamos conferir? Gabarito oficial, D de dado, conforme a gente argumentou. Vamos para a segunda questão? A segunda questão diz o seguinte: assinale a alternativa que não constitui cargo privativo de brasileiro nato, de acordo com a Constituição. Olha aqui para mim, vamos lembrar? São cargos privativos de brasileiros natos. Vamos lembrar aqui, olha. Contado na primeira mão, critérios da linha sucessória presidencial. Quem tem que ser presidente? Quem é obrigado a ser brasileiro nato? Presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado e ministros do Supremo, tá? Agora aqui na outra mão, são 3. Esse aqui foi o critério da linha sucessória presidencial. Esse aqui é o critério da segurança nacional. Vamos lá, 3. Carreiras diplomáticas, oficial das Forças Armadas e ministro da Defesa. Esses são os cargos privativos de brasileiros natos, tá bom? Vamos lá? O que a gente está procurando que não é. Oficial das Forças Armadas não marcamos. Presidente de qualquer das cortes, de quaisquer das cortes, né? Ficaria melhor, né? Instituto AOCP, de quaisquer das cortes superiores. Errado. É ministro do STF. Então, se todos os ministros, todos os 11, têm que ser brasileiros natos, inclusive o presidente. As outras cortes superiores, STJ, STM, enfim, não tem que ser brasileiro nato para ser membro. É claro que, por exemplo, se a gente fala de STM, que é Superior Tribunal Militar, tem a composição por militares lá. Não é só de militares, mas a maioria é militares. Então, são militares de alta patente, logicamente oficiais, logicamente brasileiros natos. Mas eles são brasileiros natos. A condição de brasileiro nato foi a exigência para ele ser oficial das Forças Armadas e, por consequência, ele pôde compor o STM, tá bom? Tanto que o STM é formado também por membro do Ministério Público Militar, que não precisa ser nato, tá bom? Então, o nosso gabarito já achamos, né? Mas vamos lá. Carreira diplomática, certo, nato. Ministro da Defesa, certo, nato. Presidente da Câmara, certo, nato. O que a gente quer é o não. Então, o único que é o não é a B de bola. Então, a gente confere, gabarito, B de bola, do joinha aqui da professora. Vamos lá. Terceira questão. Sobre a nacionalidade brasileira, assinale a alternativa correta. Vamos lá para a correta. Também se consideram brasileiros natos os nascidos em país estrangeiro, filhos de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir no Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Certíssimo, e a mesma argumentação da primeira questão. Artigo 12, inciso 1, a linha C. Tá? Já vimos que o Instituto AOCP gosta desse trechinho aqui, né? Vamos lá para B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade podem requerer e adquirir a nacionalidade brasileira desde que não tenham sido condenados criminalmente e que ainda residam no Brasil há mais de 5 anos? Não, mais de 15 anos. Tá? Ininterruptos. Errado. A lei infraconstitucional estabelecerá a distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Não estabelecerá. Lembra, só quem pode estabelecer distinção entre brasileiros é a Constituição. D. Então, errado aqui também, né? D. Os estrangeiros originários de países de língua portuguesa podem requerer e adquirir a nacionalidade brasileira desde que residam no Brasil há mais de 6 meses ininterruptos, não, 1 ano ininterrupto de residência e idoneidade moral. E como a gente falou, essa naturalização aqui, ela é
Aqui não está muito claro, não. Aqui está meio confuso. Pode requerer e adquirir. Pode, é verdade, pode. Pode. Aqui não está dizendo que é direito subjetivo, não. Eu não vou aqui inventar, tá? Mas a gente tem que lembrar disso. Perdão. A gente tem que lembrar disso. A naturalização ordinária, seja ela constitucional ou legal, ela não dá a garantia que o pedido vai ser deferido. Só é garantido o deferimento para naturalização extraordinária, tá bom? Mas o erro está aqui, olha, não é mais de 6 meses, é 1 ano ininterrupto, porque mais de 6 meses pode ser 7 meses. Aí não é 1 ano, né? Então, errada D. E A é, os cargos de presidente e vice-presidente da República podem ser ocupados por brasileiros naturalizados? Nunca, tá? Então, a terceira letra A mesmo, gabarito letra A, confere o gabarito oficial. Vamos, então, agora para a quarta questão. João, brasileiro nato, após devido processo legal transitado em julgado, perdeu a nacionalidade brasileira em razão de ter optado voluntariamente por nacionalidade estrangeira. Anos depois, João retornou ao Brasil e adquiriu a nacionalidade brasileira por meio da naturalização. De acordo com a Constituição, assinale qual dos cargos a seguir poderá ser ocupado por João. Tem uma discussão aqui, doutrinária, que quando é perdida a naturalização pela mudança, cessada a causa da perda de nacionalidade, da perda mudança, ele poderia voltar a ser como antes, tá? Então, eu estou discutindo aqui com você, mas a gente não está julgando o comando. Então, pelo comando, aqui ele era nato e voltou como naturalizado. Na teoria e na jurisprudência, ele poderia voltar como nato desde que largasse a nacionalidade anterior, tá? Mas aqui também não disse que se largou a nacionalidade anterior e aqui também não é função nossa julgar o comando. Eu só quis aqui acrescentar uma informação, tá? Aqui ele era nato, perdeu pela perda mudança. Peraí, deixa eu anotar aqui. Ele era nato, perdeu pela perda mudança e depois voltou como naturalizado. É a partir dessa informação que a gente vai responder. De acordo com a Constituição Federal, assinale qual dos cargos a seguir poderá ser ocupado por João. Ministro do Supremo, não. Oficial das Forças Armadas, não. Embaixador, não, porque o embaixador é diplomata, ok? Senador, sim. Ministro de Estado da Defesa, não. Entendeu? Então, aqui, eu só contei uma informação para você, tá? O entendimento doutrinário e jurisprudencial é que, quando perde pela perda punição, só uma ação rescisória é que, rescindindo a sentença que determinou a perda de nacionalidade, é que ele poderia voltar como naturalizado. Pela perda mudança, cessada a causa, ele poderia voltar na condição que ele era antes. Se ele era nato antes, ele vai voltar como nato. Mas o comando aqui da questão não adotou essa situação. Adotou uma outra situação aqui para dizer que ele era naturalizado. E aí, só com base nessa informação, é suficiente para você responder a alternativa. Se ele é naturalizado, ele só pode ocupar o cargo de senador. E a gente vai conferir o gabarito oficial aqui do Instituto AOCP. Tá bom? Vamos lá. Quinta questão. As normas constitucionais determinam alguns cargos que são privativos de brasileiro nato. De novo, Karina. Instituto AOCP gosta, né? Dentre eles está o cargo de privativo de nato, tá? Ministro da Defesa, certo. Ministro do STJ, Superior Tribunal de Justiça, não. Governador de Estado, não. Ministro da Justiça e Segurança Pública, não. Advogado-Geral da União, não. Ok? Então, letra A, objetiva e tranquila, né? Vamos lá para a sexta. Ainda Instituto AOCP. De acordo com a Constituição Federal do Brasil, são símbolos da República Federativa do Brasil, isso aqui é artigo 13, caput, tá? A bandeira, hino, armas e selos nacionais. Ok. Apenas armas e selos nacionais, não. Apenas bandeira e hino nacional, não. Apenas bandeira, armas e selo? Cadê o hino? Bandeira, hino, armas e escudo? Não tem escudo, tá?
Simples assim a questão, tá? Certo? Letra A, nosso gabarito. Vamos lá para a 7ª. Sobre o critério de atribuição da nacionalidade adotado pelo sistema jurídico brasileiro, é correto afirmar que, vamos lá, a regra é o jus solis. Me diga que você aprendeu e já levou essa informação para a vida. A regra é o jus solis. A gente conversou sobre isso na aula teórica. Olha aqui a minha mãozinha junta, pedindo, minhas mãozinhas juntas aqui, pedindo para você não esquecer. Leve isso para a vida e para a prova. Vamos lá. A regra é o jus solis, ok. Admitindo-se, no entanto, casos de jus sanguinis ou jus sanguinis. Perfeito. Esse já é o gabarito. A regra é a do jus solis, ok. Sem admitir casos de jus sanguinis, não. Errado. A regra é o jus sanguinis, não. Admitindo casos de jus solis, não. Olha só como isso aqui pode confundir, tá? A regra é o jus sanguíneo, não. A regra é o solo. Sem admitir casos de jus solis, não. Somente os brasileiros natos, somente são brasileiros natos aqueles nascidos no território nacional, não. A gente só adota o solo? A gente só adota o solo? Não, né? Não. A nossa regra é solo, mas admitindo o sangue. Por isso que é a letra A, o nosso gabarito, e a gente vai conferir. E olha que essa questão já não é mais institutal CP, tá? E olha, gabarito, letra A. Eu não queria que ficasse no meio, mas está aqui, letra A, dá para perceber, né? Deixa eu... Porque quando eu for pedir para apagar aqui, ele vai apagar tudo, quer ver? Porque a minha borrachinha aqui não está... Só uns tantos. Se eu apagar tudo, eu vou... E ele nem está permitindo apagar tudo. Tá, mas a letra A está aqui, a gente está vendo. É porque esse meu programinha aqui, ele está travando a borracha. Vamos lá. 7ª, a 8ª. A 8ª me diz o seguinte, 8ª, Universidade Federal do Paraná, tá? Foi a própria universidade que fez essa questão e eu achei interessante. Vamos lá. A Constituição da República de 88 veicula direitos e garantias fundamentais, seu título 2, dispondo sobre direitos e deveres individuais e coletivos, e sociais, e de nacionalidade, entre outros. A respeito do tema nacionalidade, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A. São brasileiros natos todos aqueles nascidos na República Federativa do Brasil, inclusive aqueles cujos pais estrangeiros estejam a serviço da sua nação. Errado, você já sacou aqui, que é salvo aqueles cujos pais estrangeiros estejam a serviço da sua nação. Serão considerados brasileiros natos aqueles nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que ambos estejam a serviço da República Federativa do Brasil? Ambos não, né? É possível que os estrangeiros de qualquer nacionalidade se naturalizem brasileiros desde que sejam residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos e não possuam condenação penal e requeiram a nacionalidade? É possível? É. Achamos nosso gabarito. Estrangeiros poderão ser nomeados para exercer qualquer cargo público a qualquer tempo, desde que assinem termo de renúncia da sua nacionalidade originária? Não é qualquer cargo. Ok. E a gente, em momento algum, pede a renúncia da nacionalidade originária, ok? Então, errada D. E na E, o brasileiro naturalizado poderá ter cancelado a sua naturalização por decisão do ministro da Justiça. Não. Caso exerça atividade nociva ao interesse nacional. É sentença. Sentença judicial. Vou já escrever em cima de novo do gabarito, quer ver? Sentença judicial. Errada. Tá? E aí, ó, gabarito C, conforme eu falei para você. Vamos lá? 9ª questão. Agora são bancas diversas, tá? Porque a gente esgotou as bancas do Instituto AOCP. Dentre os cargos a seguir, assinale aquele que, conforme as disposições constitucionais vigentes, não é privativo de brasileiro nato. Coisa fácil, né? Já até achamos. Não é privativo de brasileiro nato. É privativo de brasileiro nato? Esse aqui é privativo.
privativo de nato. Vice-presidente da República é privativo de nato. Presidente do Senado é privativo de nato. Ministro do Supremo é privativo de nato, de brasileiro nato, né? Presidente da Câmara é privativo, mas vereador pode ser ocupado por nato ou naturalizado. Então, não é privativo de nato. Então, é letra A, nona questão, gabarito letra A. 10ª. É brasileiro nato, o nascido no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, que esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Certo? Isso aqui é o artigo 12, inciso 1, a linha B. Agora, a letra B. Nato, o originário de país de língua portuguesa que venha residir no Brasil tem idoneidade moral e faça essa opção. Quê? Não entendi nada, tá? Não é nada isso aqui, porque se ele é originário de país de língua portuguesa e vem residir no Brasil, ele tem que residir um ano, mais a idoneidade moral, para ele pedir a naturalização. Ok? Mas aqui nem isso disse, tá? Então, está errado. Naturalizado, nascido no Brasil, de pais estrangeiros que não esteja a serviço do seu país. Esse aqui é nato. Então, tá errado, ok? Naturalizado, nascido no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, que seja registrado em repartição brasileira competente. Isso aqui é nato. Tá errado. Aqui está dizendo que é naturalizado. Naturalizado, nascido no estrangeiro, de pai ou de mãe brasileira, que venha residir no Brasil e opte pela nacionalidade brasileira. É nato. Está errado. Esses dois aqui é o artigo 12, inciso 1, a linha C, só que eles são natos, ok? A questão C, é o artigo 12. Aliás, a alternativa C, se você olhar, é a mesma da A, só que com o negócio trocado aqui, olha. Que aqui está dizendo que é naturalizado, está errado. E a letra A, que é a certa, está dizendo que é nato, e aí por isso que a gente marca a letra A. Entendeu? Letra A, o gabarito. Vamos lá? 11. 11 diz o seguinte: de acordo com o artigo 13, o Brasil possui os seguintes símbolos nacionais: a bandeira, hino, brasão e a estrela. Não. Nem brasão, nem estrela. O pendão, o brasão, a palmeira e a estrela. Eita! A bandeira, hino, armas e selo. Ah, agora a gente se achou, né? O pendão, as armas, a palma e a insígnia. Não. A flâmula, o portal. Portal foi ótimo, gente, desculpa. Eu lembrei da... Não sei se você tem idade, a Caverna do Dragão, que tinha o portal, né, para eles saírem daquela dimensão lá. Nunca saíram. As armas e o selo. Então, não tem nem portal, nem flâmula, nem insígnia, nem palma. É letra C, meu amiguinho. É letra C, minha amiguinha. Então, vamos lá. Eu acho muito engraçado. Tem umas questões que são assim... O cara estava inspirado quando ele fez a questão. 12. Segundo as disposições do artigo 12, são privativos de brasileiros natos os cargos de presidente e vice-presidente da República, ministros do Supremo, senador não, deputado federal não. Então, quais estão corretas? 1 e 2, ok? 1 e 2 apenas, letra A. Então, nosso gabarito é letra A, beleza? Sem mistério. Passamos para 13. Sobre os direitos de nacionalidade previstos na Constituição de 88, analise os itens a seguir. Z, grávida de 7 meses, e o esposo W são estrangeiros e vieram ao Brasil a turismo. Na viagem, Z entrou em trabalho de parto, de forma que o filho Y nasceu em território brasileiro. O filho Y é nato. K é da equipe diplomática da Embaixada da República Democrática do Congo, localizada em Brasília, e seu filho nasceu no Brasil. Não diz quem é o pai, mas aí, como não tem informação do pai, vamos considerar só pela mãe.
O filho de K, que é o S, não é nato, porque ela estava a serviço do seu país de origem. A gente aqui, essa questão está mal elaborada, no meu entender, ela está mal elaborada porque não está falando se K é do Congo, é da República Democrática do Congo, porque se K não for do Congo, o filho dela é nato. Mas vamos lá, vamos considerar que não seja nato. Está entendendo? Porque tem que ser a serviço do seu país de origem. Aqui não está dizendo se K é do Congo, é nacional da República Democrática do Congo. A brasileiro nato segue em missão no estrangeiro a serviço da República Federativa do Brasil e seu filho nasceu no país de destino da sua missão. O filho é nato. Eu não sei nem se a questão vai perguntar isso, né? Eu só estou logo colocando a informação. E sugiro que você faça isso na sua prova, porque aí fica mais rápido. M é nascida na Síria, mas deu entrada no pedido de nacionalidade brasileira. Ela reside no Brasil há mais de 15 anos ininterrupto e sem condenação penal. Ela pode se tornar naturalizada. Ela pode. Agora, vamos lá ver qual é a pergunta. Poderão ser considerados brasileiros natos? 1 e 3. Vamos lá, 1 e 3, porque 2 não deu informação, mas a gente vai supor, né? Vamos até ver se tem 1, 2 e 3. Olha, não tem 1, 2 e 3. Aí tira essa nossa dúvida, entendeu? Porque, olha só, K é da equipe diplomática da Embaixada da República Democrática do Congo, localizada em Brasília, e seu filho nasceu no Brasil. Só que a gente não sabe aqui se o Congo é o país de origem de K. Por isso que eu digo que isso aqui tá confusa, essa informação. Mas eu ainda vou dizer que ele não é nato, porque eu vou considerar que K deve ser de Karina, né? Da República Democrática do Congo, eu vou considerar. Eu vou dizer que o filho dela não é nato. O 1, com certeza, é nato, e o 3, com certeza, é nato. E o 4 é naturalizado. Então, a gente vai considerar 1 e 3, letra C, ok? E aí a gente vai conferir o gabarito oficial, que eu sempre trago, o gabarito da banca. Letra C, ok. Então, vamos lá para 14. São brasileiros naturalizados, a gente quer o naturalizado, tá? Presta atenção nisso. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidos aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 5 anos, não, 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Então, a A está errada. São brasileiros naturalizados, os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil, há mais de 15 anos, independente de condenação, não. Sem condenação. Desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Errado. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidos aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 5 anos, não. 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Na D, os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, ok, ininterruptos, e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. 14 é a letra D, vamos conferir. Letra D, essa questão não tem alternativa E, ela vai só até a D. Vamos para 15. A 15 vai me dizer o seguinte: são cargos privativos de brasileiros natos, segundo a Constituição. Privativo de brasileiro nato. Membro da Câmara dos Deputados, não. A Câmara tem 513 deputados federais. Nem todos têm que ser natos. Quem tem que ser nato é o presidente da Câmara. Obviamente que o vice-presidente vai ter que ser, por linha sucessória dele, mas, enfim, pela Constituição, presidente. Membro do Senado, mesma coisa. O Senado tem 81 senadores. Pela Constituição, quem tem que ser nato é o presidente do Senado. Então, está errado. Ministros do STJ, não. O STJ tem mínimo de 33 ministros, ok? Não há obrigatoriedade de ser nato. Oficial das Forças Armadas, sim, esse aqui tem que ser nato. Ah, esse aqui está errado, esse aqui tem que ser nato. Na verdade, é ministro-chefe da Casa Civil, errado. É só o ministro da Defesa.
Ok. Então, vamos lá. Está perguntando que tem que ser nato. Então, só o que está aqui certo é o 4, tá bom? Somente o 4, letra D. Confere, letra D. Joinha aqui, olha o joinha da professora. 16. Acerca dos direitos sociais e de nacionalidade, assinale a alternativa correta. O transporte não é considerado um direito social. Errado. A gente já viu direitos sociais em outra aula, já dá para eu trazer questões misturadas, né? O transporte não é um direito social. O transporte é um direito social, inclusive expresso no artigo 6º caput, foi até incluído por emenda. Os estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão ter símbolos próprios. Errado, poderão. O cargo de presidente da Câmara dos Deputados não é privativo de brasileiro nato, é privativo de brasileiro nato. Os trabalhadores rurais estão amparados pelo seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Certo? Olha, essa questão ela misturou direitos sociais, que foi a aula anterior, e nacionalidade, que é a aula atual. Sem problema nenhum, porque você já viu essa sequência. Se você pulou a aula de direitos sociais, porque já sabia, então você já acertou essa questão. 16, letra D, é o gabarito. Tá bom? Vamos lá para a próxima. 17. De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa que indica corretamente o cargo privativo de brasileiro nato. É repetitivo porque o conteúdo de nacionalidade é pequeno, né? É um artigo só, extenso, e mais o artigo 13, que é um detalhezinho. Então, vamos lá. Cargo privativo de brasileiro nato. Ministro da Fazenda? Não. Carreira diplomática? Sim. Governador de Estado? Não. Ministro de Tribunal Superior? Não. Presidente de Assembleia Legislativa? Não. Então, letra B de bola. Então, vamos conferir. B de bola. 18. Pierre é filho de pais estrangeiros, mas nasceu no Brasil. De acordo com a Constituição brasileira, Pierre, vamos lá. O Pierre pode ser considerado brasileiro nato desde que os pais não estejam a serviço de seu país de origem? Certo. Ele estaria no artigo... Aliás, para ele ser brasileiro nato, só artigo 12, inciso 1, a linha A. É considerado estrangeiro e não pode obter a cidadania brasileira? Não, ele não é considerado estrangeiro porque ele tem vínculo de solo. Ele nasceu no Brasil, então ele tem vínculo de solo. Ok? A não ser, para ele ser estrangeiro, só se os pais não estivessem a serviço. Né? Mas aqui teria que estar na letra B essa condição. É considerado estrangeiro porque os pais estavam a serviço do seu país de origem, ou o pai ou a mãe, né? Poderá adquirir a nacionalidade brasileira depois que estiver residindo por um ano ininterrupto no Brasil, independente da nacionalidade do país? Não. Isso aqui, se ele fosse originário de país de língua portuguesa, seria um ano ininterrupto e idoneidade moral. Mas ele nasceu aqui, gente. Será automaticamente considerado brasileiro naturalizado, independente da nacionalidade dos seus pais? Não. Se estiver residindo no país quando completar 18 anos. Nem pensar. Será considerado brasileiro naturalizado se residir no país por mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, requeira ou não a nacionalidade? Não, nada a ver, nada a ver. É letra A, isso aqui é VUNESP, letra A, 18, gabarito oficial, letra A. 19. Em relação às definições de brasileiros natos do artigo 12, assinale as assertivas que seguem, assinalando V se verdadeiras ou F se falsas. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Tá, em relação às definições de nato, tá? Então, vamos de novo. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. V, porque esse aqui é nato. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Isso aqui é F, porque isso aqui seria naturalização. Os nascidos
no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Isso aqui é nato. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Isso aqui é nato. Só para a gente colocar 12.1a, 12.1c, 12.1b. E esse aqui é 12.2b. Então, essa segunda aqui está certa, mas para naturalizado e não para nato. Então, vamos lá. VFVV. Acho que a pergunta deve ser sobre isso. A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é VFVV? VFVV. Letra B de bola. Ok? VFVV. B de bola. Confere gabarito? Confere. Vamos lá. 20. Considerando as normas constitucionais acerca da nacionalidade, assinale a alternativa que corresponde ao cargo que pode ser assumido por brasileiro naturalizado. Tá. Presidente da Assembleia Legislativa Estadual? Certo. Ministro do Supremo? Não, só nato. Oficial da Marinha? Só nato. Ministro da Defesa? Só nato. Vice-presidente da República? Só nato. Facílimo. Tem nem mistério. Letra A, vamos para 21. Sobre os direitos de nacionalidade previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa que descreve um brasileiro naturalizado. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que este não esteja a serviço do seu país. Isso aqui é um nato. Então, aqui está errado. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Isso aqui é um nato. Está errado. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Isso aqui é nato. Está errado. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Isso aqui seria um naturalizado. Inclusive, isso aqui é a naturalização extraordinária. Extraordinária. Artigo 12, inciso 2, a linha B, extraordinária ou quinzenária. Então, a gente, nessa questão, marca a D de dado e confere com o gabarito oficial D de dado. Vamos lá. 22. Acerca da nacionalidade, conforme a Constituição, assinale a alternativa correta. São brasileiros natos que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, não, são brasileiros naturalizados. Exigidos aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Está errado. Isso aqui seria o artigo 12, inciso 2, a linha B, se aqui estivesse escrito naturalizado. Tá? Naturalização ordinária na forma da lei é legal e a do originário de país de língua portuguesa constitucional. Errado, então, a A. B. De maneira nenhuma a lei poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos ou naturalizados. Só os casos que a Constituição permite. Entendeu? Salvo nos casos permitidos pela Constituição. Tá? Não é ela que cria a distinção entre brasileiros, mas ela pode regulamentar desde que esteja na permissão da Constituição. Mas deixa quieto aqui. Vamos ver aqui outra questão, ver se a gente acha melhor. Uma questão melhor, né? Porque essa aqui tá capciosa.
Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira, são brasileiros natos. Isso aqui está certíssimo, gente. Pronto, então acabou a dúvida daquela ali, que estava capciosa, tá? Acabou a dúvida. Será declarada a perda de nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade sem ressalvas? Não, tem ressalvas, tá? Então, 22 é a letra C, vamos conferir o gabarito, letra C, olha o joinha da professora. Vamos para a próxima questão. Márcio é empregado de uma empresa privada brasileira. Estava a serviço da empresa na Itália, onde casou-se com uma italiana. E tiveram o primeiro filho naquele país. Márcio fez o registro de nascimento de seu filho na Embaixada Brasileira em Roma, com a intenção... Intenção? Olha aqui, gente, que erro horroroso. Isso aqui não foi eu que escrevi, não, tá? Intenção, né? Mas vamos lá. A gente encontra, tá, gente? A gente encontra esses erros, assim, absurdos. Intenção, é com cedilha. Com a intenção de que seu filho tivesse nacionalidade brasileira. Até perdi o raciocínio aqui da questão, mas vamos lá. Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, quanto à sua nacionalidade, o filho de Márcio é considerado... Vamos lá. Márcio é empregado de uma empresa privada brasileira, então ele não é a serviço do Brasil. Estava a serviço da empresa na Itália, casou-se com uma italiana e tiveram um filho naquele país. Márcio fez o registro de nascimento na embaixada, tá? Que é também competente para fazer, tá? A repartição brasileira competente, não é só o consulado. Porque onde tem embaixada, não precisa, pode ser na embaixada ou no consulado. Só que a embaixada é só na capital, tá? O consulado tem em outros lugares, né, no país. A embaixada só tem uma. E as embaixadas todas ficam na capital, tá? Fez o registro de nascimento do seu filho na Embaixada Brasileira, em Roma, com a intenção de que seu filho tivesse nacionalidade brasileira. Então, o filho tem filho de brasileiro e estava por conta própria, mas foi registrado. Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, quanto à nacionalidade, o filho de Márcio é considerado nato. Tá? Nato pelo artigo 12, inciso 1, a linha C. Então, vamos lá. A, brasileiro nato, porque apesar de nascer no território estrangeiro, seu pai é brasileiro e registrou-se em repartição brasileira competente. Está aqui. Que é justamente o artigo 12, inciso 1, a linha C. Aí na B, é estrangeiro, pois nasceu fora do Brasil e apesar de seu pai ser brasileiro, não estava a serviço da República Federativa do Brasil. Errado. Estrangeiro, pois nasceu em território italiano e a mãe tem nacionalidade italiana. Não, provavelmente essa criança vai ter dupla nacionalidade, tá? Ela vai ser italiana também, mas não interessa para a nossa Constituição. Ela não manda na parte italiana, ela só manda na parte brasileira. Brasileiro naturalizado, pois seu pai é brasileiro, mas nasceu fora do território brasileiro. Nada a ver. Então, 23, letra A, confere o gabarito e deixamos aqui o repúdio, certo? Intenção. Eu vou até olhar no dicionário e ver se tem essa variante, tá? Mas deixamos aqui. E eu copio e colo, tá? Eu não digito isso. 24. Um dos requisitos básicos para investidura em cargo público é ter nacionalidade brasileira. A Constituição brasileira, em seu artigo 12, inciso 1, estabelece que são brasileiros natos. A gente quer... Olha, estrangeiro também pode ser investido em cargo público conforme lei, tá? A Constituição permite, mas, vamos lá, a questão aqui está perguntando do artigo 12, inciso 1, são os natos, né? Então, são brasileiros natos, vamos lá. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, não. Exigidos aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Esse aqui é o naturalizado. Isso aqui é o artigo 12, inciso 2. São brasileiros natos, nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que este não esteja a serviço do seu país. Isso aqui é nato, é artigo 12, inciso 1, a linha A. São brasileiros natos, nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Certo, é nato, artigo 2, inciso 1, a linha B.
Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira. Errado, isso aqui é naturalizado, artigo 12, inciso 2, a linha B. E na 5, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Isso aqui é nato também, é o artigo 12, inciso 1, a linha C. Então, quem é nato aqui? O item 2, o item 3 e o item 5. Tá? Vamos ver aqui. A respeito dessa definição, estão corretas as assertivas 2, 3 e 5. 2, 3 e 5, 2, 3 e 5. Letra C. Nossa questão, gabarito, letra C. Joinha aqui. E aí vamos para 25. Questão 25. Felipe e sua esposa Sophie são franceses. Quando Sophie completou 7 meses de gestação, eles decidiram passar férias no Brasil. Mas uma intercorrência provocou a aceleração do parto. E Marie, será? Primeira filha do casal, nasceu prematuramente no Hospital Municipal de Valinhos. Tá, peraí. Então, Marie, ela é nata. Deixa eu ler de novo aqui. Opa, nata. Felipe e sua esposa Sophie são franceses, vieram passar férias no Brasil, e aí nasceu a filha deles aqui, tá? Então, ela é nata. Tá? Jéssica nasceu na Islândia, filha de João, brasileiro, e Leona, finlandesa. Jéssica veio residir no Brasil e optou, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Jéssica também é nata. Ok? De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, é correto afirmar que Marie e Jéssica, ambas são brasileiras naturalizadas? Não. Marie é brasileira nata, certo? E Jéssica é naturalizada? Errado. Marie e Jéssica somente serão consideradas brasileiras naturalizadas após residirem pelo menos 15 anos no Brasil? Errado. Marie e Jéssica, são brasileiras natas? Certo. Marie é brasileira nata, certo? E Jéssica poderá ser considerada brasileira naturalizada, nada a ver. Apenas após comprovar residência por um ano ininterrupto no Brasil? Não, nada a ver, errado. Então, é letra D de dado a nossa questão, gabarito D de dado.